Olá, alunos do quarto ano. Tia Giovana agora vai, nesse momento, trazer uma aula de ciências para vocês. Nós vamos iniciar com a correção da aula da atividade passada, certo? Páginas 148 e 149. Questão 3, né? O que são seres autótrofos? Explique. São seres que produzem o próprio alimento. São chamados seres produtores, correto? Quarta questão, pedia para que vocês circulassem a alternativa correta, certo? As cadeias alimentares têm diferentes níveis tróficos, então vocês devem ter circulado níveis tróficos, ok? Próxima, pedia para observar a imagem e responder. Os produtores dessa cadeia alimentar, que tinha lá no livro de vocês, são representados pela letra A. E os consumidores estavam representados por quais letras? B, C, D e E. Podemos dizer que os organismos consumidores são heterótrofos? Por quê? Sim, os consumidores eles são heterótrofos. Porque os organismos heterótrofos, pela incapacidade de produzir seu próprio alimento, precisam se alimentar de outros organismos para sobreviver. Por isso que eles são chamados heterótrofos, certo? Qual a importância dos produtores para a vida em nosso planeta? Eles são responsáveis por criar toda a matéria orgânica que servirá de alimento para os demais seres vivos do planeta. E sem eles não haveria vida na Terra. Aqui nós temos da página 149. Tinha para fazer um desenho envolvendo esses três níveis, certo? Seguindo esse esquema aqui, que é o que está no livro de vocês. E em seguida responder. Quem são os produtores nessa cadeia alimentar que vocês desenharam? Os musgos verdes. Qual a característica os coloca no nível trófico de produtores? Por quê, né? Eles são, por serem seres autótrofos, fotossintetizantes. Certo? E quem é o consumidor primário na cadeia alimentar que vocês desenharam? Era a lagarta. Próximo. Esse consumidor primário, a lagarta no caso, é herbívoro ou é carnívoro? Ela é herbívora, pois se alimenta apenas de vegetais, que são os produtores. Quem é o consumidor secundário? Era o passarinho. E esse consumidor secundário é herbívoro ou carnívoro? Ele era carnívoro, pois se alimenta de outros animais que são consumidores, certo? A questão 7 da página, a questão 7 e a página 154, elas são pessoais, certo? Então, nós vamos passar para o nosso livro de hoje, que eu vou explicar para vocês, certo? Vamos dar continuidade da página 155 até a 157, certo? Então, vamos lá. Aqui nós tínhamos: ao comer sua refeição favorita, arroz, feijão, bife, salada, o personagem desse livro, né, analisa que o bife veio do boi, que por sua vez come grama. Já a grama produziu seu próprio alimento pela fotossíntese. Que tal saber mais um pouco sobre a cadeia alimentar lendo esse livro? Quem come o quê? Então, aqui o livro de vocês traz uma dica de leitura dentro do conteúdo que nós estamos estudando, certo? Então, se vocês tiverem curiosidade, aqui nós vamos finalizar, né, o conteúdo, certo? Fazendo mais algumas atividades. Tem uma tirinha para ler e responder. Por que o caranguejo ficou assustado? Podemos dizer que Maurício, um guará, é um consumidor primário? Por quê? Quem é o consumidor primário? Será que o Maurício é? Observar a cadeia alimentar representada e responder. Aí tem a cadeia alimentar, certo? Então, nessa cadeia alimentar, quais organismos serão degradados pelos decompositores quando morrerem? Nós vamos até a 157, certo? Deixa eu só acompanhar aqui no meu livro. Continuando. Se por algum motivo os ratos dessa cadeia alimentar desaparecessem, o que aconteceria com a população de gafanhotos? Então, você analisa a cadeia alimentar, responde. Retire as imagens, do material de apoio, página 29, monte as cadeias alimentares solicitadas em cada situação a seguir. Após correção do professor, colhe-as nos espaços indicados. Então, aqui vocês podem já colar nos espaços, qualquer dúvida vocês me perguntam, certo? Para fazer da seguinte forma.
Não se esqueça de colocar as setas, certo? Cadeia com 3 níveis tróficos, cadeia com 4 níveis tróficos e cadeia com 4 níveis tróficos e com decompositores, certo? Então, aqui nós finalizamos esse nosso conteúdo no nosso livro. Agora, nós vamos para a nossa fichinha de atividade. Essa atividade eu corrijo na aula que vem. Vamos aqui à nossa ficha de atividade, certo? Aqui nós temos a da aula passada. Então, vamos lá. Pedia para que vocês completassem, certo? Vamos aqui, completar. No caso aqui, ele seria o quê? Consumidor primário. Então, aqui vocês devem ter escrito consumidor primário. Tanto nesse aqui, quanto nesse aqui. Consumidor primário. Aqui, consumidor primário. Aqui, consumidor primário. E na carne, consumidor secundário. Por quê? Porque aqui, vou dar um exemplo. Não é um vegetal? Então, quem vai se alimentar dele vai ser como consumidor primário. Agora, aqui a carne, digamos que a carne fosse do boi. O boi se alimentou de um vegetal primário. Você iria se alimentar da carne, seria secundário. Então, primário, 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 primário e secundário. Correto? Então, vamos lá. Sabendo que a carne do prato é bovino, então, representar essas duas cadeias alimentares, certo? Então, aqui, você iria ou escrever ou fazer um desenho. Vamos lá. Sabendo que a carne do prato é de bovinos e que esses animais são herbívoros, como seria a representação dessa cadeia alimentar? Caso a carne do prato fosse de traíra, um peixe pescador, certo? Então, como é que você pode ter colocado aqui na cadeia alimentar? Um produtor, o peixe e depois você. Então, digamos que você desenhou ou escreveu aqui um vegetal, depois o peixe que se alimentou, no caso aqui o boi que se alimentou e por último você. Então teria o produtor, o consumidor primário e o consumidor secundário, certo? Isso na carne de boi. E aqui se fosse na traíra, a mesma coisa. O alimento da traíra, a traíra que é um peixe e você que consome a traíra. Deu para entender? O produtor, que é um tipo de vegetal, o boi e você. Aqui, o que a traíra se alimenta, a traíra e depois você, tá certo? Então vamos lá. Alguns até me perguntaram sobre essa questão. C. Para cada uma das situações, qual o nível trófico que você estaria ocupando, certo? Então, quando você consome o boi, qual é o nível trófico? Quando você está consumindo a traíra, o boi se alimenta do produtor. Depois, o boi vem como consumidor primário. Você viria como consumidor secundário, tá certo? Agora, vamos lá. Aqui, lá no livro de vocês, tem para completar. Deixa eu ver aqui. Produtores, então o início da cadeia alimentar está aqui, certo? Só uma colocação sobre aquela atividade, não tinha o espaço para escrever. O que eu indiquei a alguns? Apenas circular, lá onde tinha o ser humano, lá naquela cadeia alimentar, você circula ou passa um traço, só para identificar, porque não tem onde escrever, certo? Vamos lá. Aqui seria matéria orgânica, e do lado seria o quê? O que vocês colocaram? Isso aqui estava muito fácil. Seria matéria inorgânica e aqui matéria orgânica, ok? Orgânica. Esse aqui tinha no livro de vocês. Ok? Alguns até me perguntaram a diferença sobre matéria orgânica e inorgânica. E aqui nos decompositores seria o fim. Porque depois de decompostos, né, já era o final da cadeia alimentar. Vamos lá. A próxima, a tia Giovana vai responder oralmente, porque ela é um pouco extensa. Então, vamos lá.
Qual é a importância do passo 1 no ciclo da matéria? Os produtores, ao transformarem a matéria inorgânica em orgânica, utilizando a energia do Sol, produzem toda a matéria que serve de blocos para compor os seres vivos. Então, eu indiquei alguns lá no livro, né? Então, os produtores, ao produzirem a matéria inorgânica, transformarem a matéria inorgânica em inorgânica, usando a energia do Sol, produzem tudo que vai servir de blocos. Tia Giovana, eu não consegui acompanhar. Eu vou mandar essa A e essa B lá no grupo para facilitar onde é que vocês vão encontrar, tá certo? Vamos a C. Qual é a importância do passo 2? Os seres decompositores são responsáveis por desmontar a matéria orgânica morta, devolvendo os blocos de matéria inorgânica que servem de matéria-prima, certo? Então vamos lá, repetindo. Os seres decompositores são responsáveis por desmontar a matéria orgânica morta, devolvendo os blocos de matéria inorgânica, certo? Se preocupem não que eu vou mandar lá no grupo, essas duas, porque elas são um pouco extensas. Vamos lá. Os produtores são seres autótrofos e fabricam a matéria orgânica de nosso planeta. Já os decompositores são seres heterótrofos e são responsáveis por reciclar a matéria, disponibilizando-a novamente para os produtores reiniciarem, certo? Autótrofos e heterótrofos, ok? Vamos dar aqui uma olhadinha na folha que vocês vão fazer hoje, ficha de atividades. Você é agente da Polícia Ambiental de uma região brasileira e chegou um caso até você. Você vai ler esse caso e vai responder. Com uma rápida pesquisa, você e sua equipe descobriram que a seguinte cadeia alimentar existe na região. Tem a cadeia alimentar, vocês vão observar e vão responder. A. Quantos níveis tróficos essa cadeia alimentar apresenta? B. As piranhas, que são o foco inicial do problema, ocupam qual nível nessa cadeia alimentar? Elas são carnívoras ou herbívoras? C. As larvas de peixe estão na posição de consumidores primários e, nesse caso, elas são carnívoras ou herbívoras? Quem são os produtores nessa cadeia alimentar? Quem é o último consumidor nesse caso? Agora que você e sua equipe já levantaram informações sobre essa cadeia alimentar, qual é a razão do aumento do número de ataques de piranha? Então, o número de ataques de piranha aumentou por quê? Nós sabemos que precisa existir o equilíbrio. Quando um desequilibra, vai acabar mexendo com todos os outros, certo? Próxima aula a gente faz essa correção dessa atividade aqui. Qualquer dúvida, me chamem lá no grupo. Me lembrem, caso eu esqueça de botar lá no grupo a B e a C, tia Giovana, a B e a C. Manda, mas eu vou anotar aqui para registrar no grupo por escrito para facilitar para vocês, tá bom? Então, até a próxima aula.